Voltamos a apresentar Doc Mogi News. Sem nenhum parente direto, a fortuna de Yaya ficou sem dono. E como era lei naquela época, em 1969, tudo foi doado para a USP, a Universidade de São Paulo. Talvez você não saiba, mas a maioria dos prédios públicos de Mogi das Cruzes foi construída em terras da família Melo Freire. INSS, Prefeitura, Câmara e até o Shopping Center estão onde antigamente havia uma chácara. A Chácara da Yaya. Nós delimitamos a área, né? Se pegarmos hoje em frente ao INSS até o rio Tietê, em César de Souza, e no outro lado até o bairro do Rodeio, nós temos um perímetro enorme. Aquela terra, se nós observarmos, ela não tem bairro dentro. Então, uma terra que é nova. Quem é mogiano e que viveu na década de 70 em Mogi, lembra ainda um resquício das ruínas da igreja dela, aonde hoje é o INSS. A igreja ficou em pé até um certo tempo e depois daquele perímetro, quando foi demolida a igreja, foi feita uma planta, nós temos hoje no arquivo municipal, com o centro cívico original. Depois a prefeitura começou a vender a área do shopping, a área acima do shopping, já no bairro do Socorro, e posteriormente depois o Mogilar. Então, grande parte do Mogilar para cima, né, a parte da Ponte Grande ali, seria uma área de brejo, né? Além dessas terras onde ficava a chácara, a família também tinha uma casa na cidade, onde hoje é o Colégio Placidina. Tanto é que onde é a Escola Placidina, foi demolido ali um casarão, que lembra muito o casarão da Dona Guiomar, que é na rua em frente. Aquele casarão onde ela viveu foi demolido como terreno, é um terreno que tem um barranco enorme, o nível da rua Senador Dantas para os fundos que é da Praça 1º de Setembro, nós temos um declive. Ali foi construída a escola, com toda aquela característica dela como um prédio, mas foi construída já na década de 20. Então o terreno em si da próprio casarão foi doado já em vida. Apesar de não existir nenhum monumento ou qualquer tipo de homenagem, a ligação de Yaya com a cidade é muito importante. A ligação é forte, né? Então, ela morreu em 61, então nós estamos aí em 2012, já, bem dizer, há 51 anos, né, de histórias, né, da cidade com ela. Então essa ligação é fortíssima. Só que a cidade hoje vive muito em torno dela. Tanto é que o poder público da cidade está onde era a chácara dela. A prefeitura, a Câmara Municipal, o próprio fórum, o ensino com as universidades. As duas universidades estão também onde é o terreno. Então isso daí marca muita história. Então marca também essa memória coletiva, esses mogianos, que lembram dela como aquela pessoa que viveu uma vida repleta de tragédias. Não por usufruir, e falta para esse povo mogiano hoje, o mogiano em si, o povo, vamos pôr assim, homenageia ela de certas formas, né? Mas eu acho que falta ainda uma questão política. Em São Paulo, a casa da Rua 7 de Abril está como memorial de preservação e conservação da USP. E já na cidade de Mogi, nós não damos nada sobre ela. Não temos uma praça, não temos um memorial. Tão importante para Mogi das Cruzes, que herdou terras e mais terras, quanto para São Paulo, para a USP. Em carta, o reitor em exercício da Universidade Paulista, Hélio Lourenço de Oliveira, enviada ao juiz Odir Porto, agradece. Prestar modesta homenagem à memória da falecida, cujo sacrifício favoreceu a mocidade estudantil, desprovida de recursos que demandava os diversos cursos universitários. A USP cuidará do patrimônio com a responsabilidade que lhe cabe
e fará com que ele sirva aos estudantes tanto quanto não pôde servir a desditosa interdita. Na antiga casa de Iaiá, na capital, hoje funciona o CPC, o Centro de Preservação da USP. O casarão está sendo restaurado e 50 anos depois, muita coisa ainda permanece na casa da Major Diogo dos tempos da Iaiá. Novos painéis se misturam a afrescos originais da época. Aqui nós temos a Sala Verde, que era uma das salas principais dessa moradia, a sala social, o lugar que existia os jantares e a vida social da moradia. Nela está totalmente caracterizada a riqueza dos afrescos. O tema é o relevo marinho, então com montanhas e o mar trabalhado na base de toda a parede. E também a faixa de madeira, o cedro, madeira totalmente nobre, em que mostra a ostentação da família. Dos 33 mil metros quadrados da propriedade original, sobraram pouco mais de 2.500 metros, devido às obras da Radial Leste. Cerca de 300 metros quadrados do jardim foram absorvidos, como podemos notar pela escadaria da casa, que termina abruptamente no muro. Entrar no imóvel é como voltar no tempo. A atmosfera da casa desperta o clima da época. Lembro-me do quarto frio, das paredes brancas e da cama encravada no chão, presa, acorrentada. Como se ela, assim como eu, não tivéssemos a possibilidade de fugir do triste fim a que estávamos destinados. Mesmo tantos anos depois, a história da família Melo Freire continua envolta de muitas tragédias e mistérios. A morte de seus irmãos, de seus pais e o maior dos mistérios, uma dúvida que não se cala. Iaiá teria mesmo ficado louca? Ou isso teria sido tramado para que alguém ou algum grupo tentasse tomar a sua imensa fortuna? Se foi um plano, não deu certo, pois Iaiá viveu mais do que qualquer um à sua volta e morreu sem um herdeiro legal sequer. Aí é o problema, né? Será que ela ficou louca ou fizeram ela ficar louca, né? Então essas relações aí. Para o período, os médicos na época comprovaram que ela teve essa loucura, esses acessos, que não tinha como ela própria comandar os seus atos e nem responder por si. Então hoje, se nós analisarmos isso, com os bens dela, ela sozinha, sem um noivo e um futuro marido, sem filhos, ficou muito à mercê de conspirações e de pessoas oportunistas. Então, eu acredito, pessoalmente, que ela não era louca, fizeram ela ficar louca pelos bens e por toda a fortuna dela. Se hoje nós avaliarmos a fortuna dela, houve alguns balanços de teses da USP que colocaria na faixa de 100 milhões de reais.
naquela época, em 1925, ela foi reclusa, ela é possivelmente a mulher mais rica do Brasil. Uma mulher que nasceu em uma cidadezinha que poucos brasileiros conhecem, que é Mogi das Cruzes. Conhecem através de festas, através de acontecimentos. Mas se você falasse em 1925, o que é Mogi das Cruzes? Poucos conheciam. Uma vilinha pacata que tinha ali não tinha mais do que 35 mil habitantes. Com essa fortuna dela, primeiramente eu acho que o governo do estado estava de olho e queria também dominar um pouco daquele dinheiro. Só que o próprio governador Bucarque Diniz não conseguiu, faleceu antes. Os outros governadores que vieram após ele também foram todos fatos que não tiveram nenhum ponto positivo perante eles. E só foi colocado ali como ponto concreto de divisão dos bens após a sua morte. Então, de 61 até 70, foi rolando na justiça os processos e o Estado adquirindo os bens. Assim como o professor Glauco, há quem acredite que ela nunca ficou louca. Do meu ponto de vista, fizeram ela ficar louca, fizeram ela se desligar dessa fortuna, tirar ela, bem dizer, dessa relação jurídica, colocar um tutor, colocar pessoas para cuidar dessa fortuna, e nesse cuidar eu começo já a redistribuir, colocar ela em nome de outras pessoas e tirando dela. Em Mogi das Cruzes ainda existem muitos Melo Freire, porém nenhum da linhagem de Iaiá. E hoje nós temos em Mogi ramificações da família Melo Freire. Há muitos Melo Freire, só que não há nenhum Melo Freire da árvore genealógica dela, então consanguíneo a ela. Isso daí, tanto é que hoje é extinto o lado Melo Freire, tanto é vamos por assim, lado masculino do Manuel de Almeida. Só nós temos Melo Freires, mas da Serra do Itapetí, alguns da área de Salesópolis que vieram para Mogi, mas que adquiriram esse nome, mas nenhum mais da própria família dela. Iaiá foi sepultada no Cemitério da Consolação, um dos mais tradicionais de São Paulo. Diante das obras de arte a céu aberto, o túmulo da mogiana é muito simples, considerado sua imensa riqueza e a importância dela para a sociedade. Iaiá foi uma mulher à frente de seu tempo, que viveu grande parte da sua vida alheia ao mundo que cercava, principalmente a si mesma. Uma vida de sofrimento, uma vida de luta, envolta em mistérios. Só que hoje nós podemos olhar essa história e observarmos, uma história de luta, e que todo esse legado hoje está na mão desses nossos jovens, que muitos deles hoje se formam em medicina, em engenharia, cursos que são concorridos pela USP. Então hoje, a própria Universidade de São Paulo deve muito a ela. Hoje só é a USP conhecida pelo Brasil inteiro como a melhor universidade do Brasil, graças ao legado que ela deixou. No livro que a própria USP escreveu, o próprio reitor coloca bem ali sucintamente, que hoje os jovens devem muito a ela. Assim termina a história da mogiana que ficou milionária, mas aos 32 anos foi enclausurada e só saiu da casa da Rua Major Diogo aos 74 anos para ser internada no Hospital São Camilo em 1961. Iaiá faleceu no dia 4 de setembro de 1961. Como todos os seus primos e irmãos morreram antes dela, a tão ambicionada herança acabou parando nas mãos de muita gente. Gente que hoje nem sabe quem foi Iaiá de Melo Freire.
Mogi News de hoje, que contou a triste história da mogiana Yaya, fica por aqui. Lembrando que o DOC e toda a programação da TV Mogi News pode ser acompanhada pelo portal tvmoginews.com.br. Obrigado pela companhia, um forte abraço e até mais!